Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, dedicado a falar sobre o gerenciamento de áreas contaminadas em seus aspectos técnicos, ambientais, econômicos e especialmente nos seus aspectos humanos. Eu sou Marcos Tanaka Riz e apresento esse podcast direto dos estúdios da ECD Ambiental em Sorocaba. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. A nossa missão é dar poder a vocês, não um poder mesquinho de subjugar o outro, mas o poder do conhecimento, e ao mesmo tempo que promovemos o reconhecimento das pessoas que constroem o GAC no Brasil, dando voz a essas pessoas. Estamos agora na 5ª temporada e nossa responsabilidade aumenta a cada ano, junto com a alegria de termos cada vez mais gente junto com a gente, ouvindo, comentando, opinando, compartilhando suas ideias conosco e com toda a comum unidade do GAC. Aqui no podcast queremos esperançar, como diz um grande professor brasileiro. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Junto com vocês vamos tentar adiar o fim do mundo e construir um mundo melhor e mais justo. Junto com vocês, vamos esperançar o GAC. Venha conosco. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá pessoal, para todo mundo que está aí lavando a louça, passando aspirador, voltando de mais um campo sofrido, pensando na próxima happy hour da firma, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o 8º episódio da série especial sobre o gerenciamento de áreas contaminadas por hidrocarbonetos de petróleo. O podcast é editado por Lilian Coreaço Riz e é oferecido por pessoas muito queridas, que são as nossas colaboradoras e os nossos colaboradores financeiros do Apoia-se. Essas pessoas nos ajudam muito financeiramente e também nos ajudam porque acreditam firmemente que estamos fazendo um bem coletivo e implicitamente nos dizem, continuem. Em nome de toda a família ECD, agradecemos demais a essas pessoas que cooperam muito conosco e com a comum unidade do GAC. Quem também quiser e quem também puder se juntar ao nosso grupo de apoiadores e apoiadoras e contribuir financeiramente, é simples. Basta entrar no site apoia.se/ecdambiental que tem tudo muito bem explicadinho por lá. Aliás, falando nessas pessoas queridas, esse mês recebemos no Apoia-se a notícia que faz exatamente 4 anos que começamos com essa campanha, o que nos ajudou e ajuda muito a manter os nossos canais ativos. Então agradeço demais as 93 pessoas que passaram por essa campanha nos últimos 4 anos e agradeço ainda mais as 60 pessoas que nos apoiam nesse momento de muita comemoração e alegria para nós. É uma honra ter vocês ao nosso lado nos ajudando a construir um GAC melhor, especialmente um mundo melhor para todo mundo. Continuaremos juntos por muito tempo, que venham os próximos 4, 8, 12, 40, 400 anos. O podcast Áreas Contaminadas conta com 4 empresas patrocinadoras, o que nos permite ler, estudar, discutir, enfim, elaborar os episódios todas as semanas e ainda nos enche de orgulho por 4 empresas desse quilate quererem unir as suas marcas ao nosso trabalho. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório E-Consulting, a Vapor Solutions e a Linkevis Advocacia Ambiental. Bom, essa série de episódios mais curtos, técnicos, direto ao ponto, onde eu faço uma explanação com comentários sobre um tema específico. Pensamos que esse tipo de episódio mais direto ao ponto, mais curto, é importante para ajudar as pessoas. Falando de temas que discutimos em fóruns como o Senac, a BNT, reuniões da ESAS e tal, mas nem todo mundo tem acesso fácil a isso. Então a ideia é intercalar as entrevistas com esses episódios mais curtos. Especificamente sobre essa série, ela tem o objetivo principal de falar sobre o GAC em áreas com hidrocarbonetos de petróleo. Um objetivo mais específico para a criação dessa série foi quando eu percebi que conceitos que parecem básicos, como fonte, pluma, o NEPL trapeado, fase residual, saturação, não estão totalmente incorporados no repertório dos profissionais do GAC. E aí, no fim, acabam fazendo a receita de bolo anticientífica. Instalar poções, ver se junta fase livre nesses poções, colocar no MPE, enfim, sem realmente avaliar o problema, muito menos sem avaliar os reais riscos, as pessoas expostas a esses riscos. Em resumo, acho que esse é um bom momento para fazer essa série, porque esse assunto está sendo muito discutido pelo Brasil afora. Novas normas, novos procedimentos estão sendo criados ou revisados. Acho que podemos, e mais do que isso, nós devemos dar a nossa contribuição para o que entendemos ser a melhor abordagem para o gerenciamento de áreas contaminadas por hidrocarbonetos.
No primeiro episódio da série, falei sobre a história da preocupação com a contaminação decorrente de vazamentos de hidrocarbonetos no solo. Falei sobre o programa UST dos Estados Unidos, que norteou os procedimentos iniciais de investigação de passivos ambientais aqui no Brasil também. Falei sobre o Big Bang do GAC impostos e do GAC como um todo com a resolução CONAMA 273 do ano 2000. No segundo episódio, falei como o hidrocarboneto contamina o solo e a água subterrânea, quais são os processos que ocorrem ao nível do poro e esses processos que governam a interação do hidrocarboneto com o meio físico e do porquê o hidrocarboneto não ficar boiando bonitão ali em cima do aquífero. No terceiro episódio, falamos de avaliação preliminar em áreas com hidrocarbonetos. Nosso convidado Felipe Nareta explicou muito bem como fazer isso, como identificar as fontes potenciais, suspeitas e primárias. No quarto episódio, falamos sobre screening. Historicamente, o único screening feito em áreas com hidrocarbonetos era a velha malha de VOC ou Soil Gas Survey, que é um método inadequado. Então eu explico por que é inadequado. Explico que para fazer um screening mais adequado, recomendamos os amostradores passivos ou os poços temporários de vapor. Já no quinto episódio, falamos sobre como devemos procurar a fonte secundária, o LNEP, ou o produto immiscível. Vimos que é preciso procurar isso na zona saturada, na zona não saturada e na interface entre as duas, sem deixar nada de fora, usando ferramentas que permitam a identificação do LNEP. E essas ferramentas são o VOST, OIP e a amostragem de solo bem feita. No sexto episódio, falamos sobre a importância do meio físico na distribuição da contaminação por hidrocarbonetos, começando pelo papel das unidades hidroestratigráficas na investigação dessas áreas. No sétimo e até agora último episódio, falamos sobre o papel dos poços de monitoramento na investigação de áreas com hidrocarbonetos. E agora, nesse oitavo episódio, falaremos sobre a importância da amostragem da partição das substâncias químicas para a água subterrânea e sobre como amostrar essa água subterrânea que pode conter a fase dissolvida. Espero que vocês gostem e que aprendam. Então, vamos ao episódio. Inicialmente, vamos falar qual a importância, qual a relevância de investigar a pluma de fase dissolvida na água subterrânea no contexto de uma área contaminada por hidrocarbonetos. Porque as pessoas podem dizer o seguinte, o mais relevante é entendermos o LNEP, né? Porque a maior massa, assim, disparado é a maior massa, é o que causa o risco iminente de explosão, entre outras coisas. Além disso, raramente a gente vê plumas longas de fase dissolvida de hidrocarbonetos, porque a solubilidade efetiva das substâncias é proporcional à fração molar dos compostos. E como diesel e a gasolina são uma mistura de muitos compostos, a fração molar dos compostos individuais é sempre muito pequena. Portanto, a solubilidade deles vai ser pequena. Por que se preocupar com isso? Bom, primeiro porque é nosso dever proteger o meio ambiente para as atuais e para as futuras gerações. Se isso não for suficiente, temos também o dever de proteger as águas subterrâneas, que não são propriedade do dono do terreno, como vocês já sabem. Ela é de todos, é da União. Então não podemos deixar a água contaminada assim sem mais nem menos, com plumas grandes ou com plumas pequenas. Mas tem um outro ponto que é crucial no meu entender. Os BTEX-N, ou seja, os BTEX mais o naftaleno, são substâncias com uma certa solubilidade, portanto, que podem formar plumas de fase dissolvida e que têm toxicidade comprovada, sendo que o benzeno, inclusive, é uma substância com um potencial carcinogênico. Os limites de potabilidade indicam os limites seguros do consumo de uma água com aquela substância em fase dissolvida. O benzeno, no caso, tem um limite de 5 microgramas por litro. Portanto, se a concentração estiver maior que essa, digamos 50 microgramas por litro, haverá um risco maior que 10 a menos 5 da pessoa desenvolver câncer com o consumo crônico dessa água contaminada. No caso, o risco seria de aproximadamente 10 a menos 4, né? Os 50 microgramas por litro, o risco seria de 10 a menos 4, que não é aceitável pelos órgãos ambientais brasileiros, nem por nenhum órgão internacional. E convenhamos, não deveria ser aceito mesmo, né? Nem pela nossa sociedade. Se essa é a concentração máxima permitida do benzeno em fase dissolvida, ou seja, os 5 microgramas por litro, para que o risco de desenvolver câncer seja menor que 10 a menos 5, se a gente fizer as contas, vai ver que 10 ml de benzeno são capazes de contaminar uma piscina, né? Uma piscina semiolímpica. Ou seja, um pouquinho de benzeno contamina muita água. Então, embora haja relativamente pouco benzeno no diesel, pouco benzeno na gasolina, esse pouco é mais do que suficiente para causar um grande risco à saúde humana, um grande impacto à saúde humana para quem beber aquela água contaminada com o benzeno, e assim vale para os BTEX-N todos, né? Alguém pode dizer assim, ninguém bebe essa água. Bom, isso é uma história diferente que falaremos um pouco mais à frente, mas nessa etapa do GAC em áreas com hidrocarbonetos, nós queremos estudar se existe fase dissolvida na água subterrânea e se essa pluma de fase dissolvida representa um risco para os receptores.
E o primeiro corte para verificar se há risco à saúde humana ou não é verificar se a água subterrânea é potável. Para a água ser potável é preciso que a concentração em fase dissolvida, realmente fase dissolvida, esteja menor que os padrões legais. No caso dos hidrocarbonetos, temos padrões legais de potabilidade para os BTECs, para os PAHs e para as frações de TPH. Então, sim, temos que investigar a fase dissolvida. Bom, vamos falar de como a fase dissolvida é gerada. É fundamental compreendermos muito claramente que ela não surge do nada. Só teremos fase dissolvida de hidrocarbonetos se tivermos o produto immiscível em algum lugar nos poros do solo. Não há como aparecer o composto dissolvido em água sem que tenhamos a fonte dele. Por isso, aquela história de que não tenho nada no solo, só tenho uma concentração tal em água, é bastante equivocada. O que ocorre nesses casos é que a fonte secundária, o El Napo, ainda não foi encontrada, provavelmente porque não foi procurado corretamente. Falamos sobre o El Napo como fonte secundária nos episódios anteriores, especialmente nos episódios 2, 5 e 7 dessa série. Recomendo que vocês voltem e ouçam para compreender bem esse conceito. Mas basicamente o El Napo é a fase líquida immiscível que infiltra nos poros do solo. Essa infiltração depende da pressão de entrada dada pela coluna do El Napo e também depende da resistência dos poros, dada pela ocupação do poro com água e pela abertura, tamanho e geometria do poro. Mas, uma vez dentro do poro e cessado, finalizado o aporte de El Napo, esse El Napo entra em equilíbrio e sofre algumas interações, entre elas a sua expulsão para o centro dos poros, deixando as paredes dos poros para os fluidos molhantes, no nosso caso, a água. Dessa forma, a situação mais comum de equilíbrio, o El Napo vai ficar no centro do poro e a água vai ocupar a parede dos poros. Se houver muito El Napo no centro dos poros e essas gotas se conectarem, o El Napo tem uma certa mobilidade que permitiria, pelo menos, entrar nos poços, como dissemos nos episódios 2 e 5 dessa série. Mas isso seria somente uma pequena parte do El Napo. O resto ficaria no centro dos poros. Bom, mas seja como for, a água subterrânea vai seguir o seu caminho normal pelas paredes dos poros. Se essa água passar nos poros que contêm El Napo, um pouco desse El Napo pode se particionar para a água, formando então a pluma de fase dissolvida. Mas como é que ocorre essa partição? Essa partição vai depender de alguns fatores. Um deles, muito relevante, é a solubilidade dos compostos. Como eu disse, as SQI que a gente geralmente estuda nas áreas com hidrocarbonetos em fase dissolvida são os BTECs, os PAHs e as frações do TPH. Então, o primeiro ponto é sabermos a solubilidade desses compostos. Dá para ver que o benzeno, por exemplo, tem solubilidade 2 ordens de grandeza maior que a do naftaleno, por exemplo, que é o mais solúvel dos PAHs. Então, vai ser difícil ter uma pluma de PAH em fase dissolvida. As frações do TPH são um problema, porque são pegos representantes de cada faixa, de cada fração, para podermos analisar os parâmetros físico-químicos, como a solubilidade e parâmetros toxicológicos. Muitas vezes o representante da faixa é um para a solubilidade e outro para os riscos toxicológicos dele, o que vai gerar uma grande confusão. Seja como for, há uma solubilidade, maior ou menor, para as frações do TPH, portanto, há o potencial desses compostos se particionarem para a água subterrânea. Além da solubilidade, precisamos ver a solubilidade efetiva do composto, ou seja, a solubilidade multiplicada pela fração molar, que é um número sempre menor do que 1. A fração molar é a porcentagem em mols daquela substância, o número de mols daquela substância, dividido pelo número de mols de todas as substâncias presentes no El Napo. Como regra do dedão, meio anticientífica, consideramos que a fração molar do benzeno é 0,01, ou 1%. Portanto, a solubilidade efetiva dele, quando está na gasolina, é 1% da sua solubilidade como produto puro. Então, como podemos perceber, a solubilidade dos compostos na mistura, que é a gasolina, que é o diesel, que é o óleo, fica muito menor quando o produto é essa mistura, dificultando, portanto, a partição desses compostos para a água e, portanto, dificultando a formação de plumas em fase dissolvida. Imagina o naftaleno, que tem solubilidade 100 vezes menor que a do benzeno, e tem uma fração molar ainda menor que a do benzeno. Vamos chegar facilmente a 5, 6 ordens de grandeza menor, a solubilidade efetiva dele vai ser 5 a 6 vezes menor que a do benzeno, tornando muito difícil ter uma pluma de naftaleno. Agora, se você por acaso encontrar fase dissolvida de um pH tipo benzoapireno, benzocantraceno, é muito provável que seu poço vai estar do lado de um El Napo imobilizado nos poros,
E é esse ELNEPO que soltou um pouquinho do pH para dentro do poço e está te levando a conclusões equivocadas. Outro fator decisivo na partição das substâncias para a fase dissolvida é o quanto de água passa pelos poros que contém ELNEPO. Quanto mais água passar pelo poro, maior a chance de ocorrer a partição. A solubilidade efetiva é um limite teórico. No caso do benzeno, por exemplo, se usarmos a regra do dedão, do 1%, a solubilidade efetiva ficaria em torno de 17 mg por litro de benzeno. Esse seria o limite teórico de fase dissolvida. E é claro que na prática vemos concentrações aí muito menores que isso, indicando que o limite teórico é mais qualitativo, para vermos se há possibilidade de ocorrer a partição. A ocorrência dessa partição tem mais relação prática com a água que entra em contato com o ELNEPO. Assim, quanto maior for o fluxo, maior vai ser a partição, e quanto mais ELNEPO tivermos nos poros, maior a partição. O fluxo está relacionado com o gradiente hidráulico, especialmente com a condutividade hidráulica. Portanto, quanto maior a condutividade hidráulica, maior o fluxo, consequentemente, maior a chance de ocorrer a partição dos compostos para a fase dissolvida. Então, resumindo, a fase dissolvida vai ocorrer quando houver partição dos compostos a partir do ELNEPO que está no centro dos poros para a água que passa pela parede dos poros. Essa partição está relacionada com a solubilidade efetiva do composto, ou seja, com a solubilidade do composto puro e a fração molar desse composto no ELNEPO, e está relacionada também com o fluxo de água que passa pelo poro, e esse fluxo, por sua vez, é função do gradiente hidráulico e da condutividade hidráulica. Sendo assim, devemos procurar a fase dissolvida onde há mais ELNEPO nos poros e onde há uma zona preferencial de fluxo de água, pois é nessas regiões que há a maior possibilidade de haver fase dissolvida, especialmente nas zonas de fluxo, porque nessas a fase dissolvida, se houver, é mais relevante, porque pode atingir receptores por andar aí mais longe, mais rápido. Sendo assim, como devemos pensar em uma investigação de fase dissolvida? Depois de falar tudo isso, o princípio da investigação da fase dissolvida em áreas com hidrocarbonetos fica muito claro. Primeiro temos que ver onde está o ELNEPO. Temos que entender isso claramente, identificar todo o ELNEPO, tanto o ELNEPO móvel, chamado fase livre, quanto o imóvel, que corresponde à maior parte desse ELNEPO. Repito, para quem ainda não ouviu, ouça o episódio 5 dessa série, onde eu falo sobre como investigar o ELNEPO. Junto com isso, temos que entender claramente as unidades hidroestratigráficas. Falamos bastante sobre isso no episódio 6 dessa série. Com isso feito, entendido o ELNEPO e unidades hidroestratigráficas, podemos começar a compreender as interações contaminante-meio físico, onde ficam as zonas que armazenam o ELNEPO e onde ficam as zonas que podem transportar uma eventual partição, uma fase dissolvida a partir desse ELNEPO. Depois disso, temos que investigar essas unidades onde tem as maiores probabilidades de transportar essa partição em fase dissolvida, ou seja, as zonas de maior fluxo que contêm ELNEPO ou que estão adjacentes às unidades com bastante ELNEPO. Ou seja, as zonas de maior fluxo, ou a que contém ELNEPO, ou as que estão adjacentes às unidades com ELNEPO. A partir disso, então, devemos desenhar uma rede de coleta de dados que possa compreender se existe essa partição naquela unidade e qual a magnitude dessa partição, e posteriormente delimitar essa pluma em fase dissolvida e estimar o potencial de migração dessa pluma. Como coleta de dados, nesse caso, entendemos a amostragem e análise de água subterrânea para conhecermos o que é realmente fase dissolvida. Aqui o objetivo não é mais investigar o ELNEPO, que pressupomos já estar bem investigado, mas sim investigar realmente a fase dissolvida, a partição que está sendo transportada. O jeito mais direto e relativamente simples de fazer isso é instalar postos de monitoramento, mas é fundamental que esses postos de monitoramento sejam instalados na unidade hidroestratigráfica correta e somente nela. É muito importante que essa unidade esteja na zona saturada, claro, afinal é a água subterrânea que está transportando a fase dissolvida. Portanto, o mais correto é que o poço esteja afogado, com a seção filtrante inteira abaixo do nível d'água, para entendermos melhor aquela unidade específica. Alguns podem torcer o nariz dizendo, mas como poço afogado em área com hidrocarboneto? Tá maluco? Pois é, não precisamos dos poços não afogados, a não ser para ver se há ELNEPO móvel, não para verificar o ELNEPO, mas somente para ver se ele está móvel. E também ele serve para fazer ensaios com esse eventual ELNEPO móvel, como vimos no episódio 7 dessa série. A fase dissolvida está dissolvida, e no composto que está dissolvido não tem essa diferença de densidade com a água, afinal, esse composto está incorporado à água, está dissolvido na água. Então, seriam poços de seção filtrante mais curta, e, portanto, é imprescindível que esteja uma única unidade e é desejável que ele esteja afogado.
Claro que não seria o único poço, mas uma rede de poços naquela unidade para entendermos a distribuição dessa fase dissolvida. E se tivermos mais de uma unidade relevante para o fluxo? Nesse caso, teremos que instalar mais de uma rede de poços de monitoramento. Uma rede em cada unidade que seja relevante. Não é um poço em cada unidade, é uma rede de poços em cada unidade que seja relevante para o transporte. Como sabemos que a unidade é relevante? Tem que ser uma unidade que permita o transporte, ou seja, com condutividade hidráulica relativamente alta, e que esteja em contato com a UNEPL, seja na própria unidade, seja numa unidade próxima. E fora o poço de monitoramento, dá para fazer alguma coisa? Dá, mas são soluções temporárias, mais para um diagnóstico do que para uma investigação que leve em conta a questão temporal. Seriam utilizados, por exemplo, o Screen Point, que já descrevemos aqui em outros episódios. Ele permite uma coleta de água somente em uma unidade de estratigráfica, muito legal. Ou poços pré-montados, também tem esse objetivo, né? Ambas as técnicas com vantagens e limitações. Uma limitação clássica é a amostragem de água, que se não for em um poço de monitoramento convencional, não seria uma amostragem acreditada. Isso, em princípio, não seria um grande problema, afinal, seriam objetivos diferentes. Essas formas não convencionais, aí, o Screen Point e o poço pré-montado, podem ser usados muito bem quando a área está contaminada, para entendermos as plumas, os fluxos de massa em maior resolução, mas é particularmente ruim nos encerramentos de casos, que vão depender de dados consagrados, dados acreditados. A maior limitação, no meu entender, é a dificuldade em monitorar temporalmente as plumas com esses instrumentos temporários, né? Para isso, os poços convencionais, para monitorar temporalmente, os poços convencionais são melhores. Então depende do seu objetivo. Se for avaliar as plumas, a distribuição da fase dissolvida sabidamente existente, podemos pensar em usar o Screen Point ou poços pré-montados. Se formos verificar se existe fase dissolvida, ou se formos avaliar os riscos com mais acurácia, ou se formos garantir que não há riscos, temos que usar os poços de monitoramento. Se o objetivo central for acompanhar temporalmente ou estimar a propagação, também são imprescindíveis os poços de monitoramento. Mas, repito, os poços de monitoramento têm que ser instalados em uma única unidade de estratigráfica. Se optarmos pelos poços de monitoramento, então depois de optarmos por fazer os poços de monitoramento e pela única unidade de estratigráfica que esse poço de monitoramento deve monitorar e adquirir dados, os poços devem ser adequadamente projetados, não só a profundidade e o tamanho da seção filtrante, mas fazendo também o dimensionamento do pré-filtro e do tubo-filtro de acordo com a granulometria da formação. Formação é a zona-alvo, a unidade do estratigráfica. Os poços devem ser adequadamente instalados, com uma perfuração revestida, com todos os cuidados na colocação do tubo, do pré-filtro, garantindo que esse pré-filtro fique na posição. Devemos fazer o desenvolvimento preliminar para assentar o pré-filtro, colocar o selo sanitário adequadamente, sem embuchar a bentonita no espaço. Por fim, fazendo adequadamente a cauda para o espaço anelar inteiro, sem nunca voltar o solo para dentro do furo. Se a opção não for pelo poço de monitoramento, mas for pelo Screen Point ou pelo poço pré-montado, esses dispositivos devem ser instalados também da melhor forma possível, via Direct Push, com todos os cuidados que já descrevemos nos episódios correspondentes a esses temas. A chave para o entendimento das plumas em fase dissolvida, então, é o entendimento da partição. Portanto, é fundamental ter dados suficientes do meio físico e do UNEPL antes de instalar qualquer instrumento que avalie a água subterrânea. Essa instalação deve ser precedida de um trabalho detalhado, de um projeto. Jamais a instalação de poço deve ser a primeira medida de aquisição de dados da área. A instalação de poço deve estar lá no fim, na ponta final da investigação. Isso está em consonância com a norma 154951, pelo menos com a sua versão original de 2007. E essa norma 154951, infelizmente, não foi cumprida à risca muitas vezes aqui no Brasil, mas isso é uma outra história. Bom, continuando aqui nossa conversa, após instalado o equipamento, seja poço, seja outra coisa, devemos coletar a melhor amostra possível dessa água subterrânea, a mais representativa possível. Se você tiver instalado um poço, você deve fazer uma amostragem com purga, porque a água de dentro do poço não é representativa da unidade de estratigráfica, como todo mundo sabe. A purga mais adequada, mais representativa, é a purga de baixa vazão. Alguns detalhes da norma de amostragem talvez não possam ser seguidos, como posicionar a captação da bomba no centro da seção filtrante, já que a seção filtrante, no poço que a gente está falando aqui, é curta, não tem 3 metros. Mas é melhor perdermos um pouco na amostragem do que fazer um poção de seção mais longa só para caber uma bomba. Além disso, existem bombas de captação inferior para amostragem de água, para purga de baixa vazão, que podem ser usadas tranquilamente. Se você por acaso optou por outro instrumento que não o poço, aí você pode usar uma amostragem por captura,
porque não tem sentido em fazer uma purga, já que você acabou de colocar o instrumento lá na unidade estratigráfica e basta capturar a água para ter uma amostra representativa. E aí você vai mandar a amostra para um laboratório acreditado, que é um assunto para outro dia, mas é importante que seja um bom laboratório, que siga os procedimentos cientificamente defensáveis, como os métodos da EPA ou Standard Methods, além dos padrões acreditados, etc. Você vai precisar analisar fundamentalmente, nesse nosso caso aqui, BTEX, PAHs e TPH fracionado, já que para a fase dissolvida temos que comparar com padrões nacionais ou internacionais e para TPH devemos usar as frações aromático médio, aromático pesado, alifático leve, alifático médio e alifático pesado. Recomendo que você, na investigação, faça também análise de etanol como substância química. O etanol não é uma substância química de interesse, mas a presença dele pode explicar plumas maiores de benzeno, já que atua como um cosolvente do benzeno e além de dificultar a atenuação natural da fase dissolvida dos BTEX. Então, BTEX, PAH, TPH fracionado e, se possível, etanol. Então, basicamente, a investigação da fase dissolvida deve ser feita da seguinte forma. Iniciar com a investigação do ELNEPL, usando aí amostragem de solo, ou OIP, ou VOST, ou uma combinação disso tudo. Depois, identificar, delimitar e caracterizar as unidades hidroestratigráficas com amostragem de solo, ou HPT, ou DPIL, ou CPTU, ou uma combinação de tudo isso, e mais alguns ensaios para caracterização dessas unidades hidroestratigráficas. Nas unidades de fluxo com ELNEPL ou adjacentes às unidades com ELNEPL, mas precisando ser uma unidade de fluxo, instalar poços ou screen point ou poços pré-montados somente nessas unidades, com seção filtrante curta e de preferência afogados. Amostrar esse dispositivo da melhor forma possível, se for poço, com purga de baixa vazão, e analisar em um laboratório adequado os compostos BTEX, PAH, TPH fracionado e etanol, em princípio, né? Acabou? Não, isso é somente o começo. Depois você vai ter que correlacionar as coisas, as fontes, as plumas, as unidades estratigráficas, para montar um bom modelo conceitual e acompanhar isso no tempo. É bastante coisa para ser feita. E quem disse que a área de hidrocarboneto é fácil? Espero que vocês tenham gostado desse episódio e que estejam gostando dessa série especial de GAC em áreas com hidrocarbonetos. Agradeço demais a atenção de todos e todas. Espero que esse episódio ajude vocês no dia a dia. Nós da ECD Training continuaremos lutando lado a lado com vocês por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Então sigam a gente nas redes, assine a nossa newsletter, o link para assinar gratuitamente está na descrição desse episódio. Agradeço mais uma vez aos nossos queridos e queridas colaboradores financeiros do Apoia-se, que mantém a gente no ar todas as semanas, e aos patrocinadores a Clean Environment Brasil, a Vapor Solutions, o Laboratório Consulting e a Linkevs Advocacia Ambiental. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se/ecdambiental. A todos e todas vocês, muito obrigado e até semana que vem.